Oi pessoal, eu sou o Muris e esse é o 8 Olhos. Bom, essa é a segunda parte sobre o meu vídeo sobre trabalhar em navio. E nela eu vou falar sobre como foi a minha experiência, sobre a minha profissão e se eu recomendo ou não. Para ficar um pouco mais fácil da gente entender, eu vou dividir em 3 partes. Que é o trabalho em si, a vivência, tipo alimentação, entretenimento a bordo para você mesmo, coisas assim. E essa parte de turismo, assim, que muitas pessoas gostam de trabalhar em navio para conhecer outros países, tal. Eu vou falar o quão possível é isso ou não. Bom, o meu trabalho, eu era Seasonal Youth Counselor, que é quem trabalha com crianças tipo recreação, só que esse seasonal quer dizer que meus contratos são menores e só em alta temporada. Então, como nesse meu contrato, o meu contrato inicialmente era de 1 mês e meio, só que eu fui estendendo e acabei ficando 5 meses e meio. Eu meio que eu emendei, tipo, 2 temporadas em um contrato só. Bom, e o que literalmente eu fazia? A minha função era, tipo, eu chegava no meu trabalho, eu tinha que preparar as coisas, tipo, colocar uns jogos assim no chão, arrumava as mesas, desenho pra colorir, ligava os videogames, preparava o ambiente, todo mundo chegava 15 minutos antes pra fazer isso. E lá eram 3 faixas etárias, 3 grupos diferentes. 3 a 5, 6 a 9 e 10 a 12. Aí tem um outro lugar que às vezes a gente trabalhava lá também, que era os adolescentes, que é de 13 a 17 anos. Teoricamente, fica uma pessoa, um team counselor responsável por aquela área sempre. Mas no meu contrato agora, o team counselor foi embora e depois a gente revezava. Uma vez por semana, alguém que estava lá. Aí a gente ficava geralmente 3 pessoas em cada faixa etária dessa e uma pessoa na porta recebendo as pessoas, tal, fazendo check-in e check-out das crianças. As crianças geralmente elas tinham um período livre, em que elas podiam brincar do que elas quiserem. Depois eram sempre sessões temáticas. De tarde geralmente era esporte, ou jogos com bola, ou alguma coisa assim. E de noite são realmente noites temáticas, tipo noite de espião, noite de sobrevivência, noite do pijama, noite de super-herói, enfim. E nessas noites a gente faz jogos referentes àquele tema, obviamente. Cada semana, geralmente, a gente reveza. Cada semana, ou você tá na porta, ou você tá em uma faixa etária, na semana seguinte você vai estar em outra. Geralmente tem esse rodízio. E nisso é muito bom você criar bastante vínculo com as pessoas que estão trabalhando com você e saber o que você está fazendo. Porque dentro do seu grupo, da sua faixa etária, como eu falei, geralmente você vai estar com outras 2 pessoas. E assim, quando uma pessoa está dando o jogo, geralmente o que deve acontecer? Uma outra pessoa está auxiliando o jogo, tipo, brincando com as crianças e ajudando elas em alguma dificuldade durante aquele jogo. E a outra pessoa já está preparando o próximo jogo. Porque assim que aquele jogo acabe, o próximo jogo já comece. Porque não pode acabar o jogo, tipo, gente, vamos sentar aí, esperar, relaxar. Não, tipo, teoricamente tem que ser uma coisa atrás da outra. Então por isso é muito bom você ter esse vínculo com as pessoas pra ter só no olhar você já tá entendendo o que tá acontecendo, pra não ter que parar tudo e falar, quem que vai jogar agora? Tipo, isso é péssimo. Aí, além dessas coisas, no último dia do cruzeiro também tinha um circo, então assim, durante todo o cruzeiro a gente ensina as crianças a fazer umas coisas, tipo malabares, ou tipo aquele ioiô chinês, ou enfim, várias coisas relacionadas a circo, e daí no último dia elas faziam um show de circo e a gente que ajuda elas, tipo, a ficar arrumando backstage, maquiagem das crianças, enfim, todas essas coisas. Então é um trabalho que você precisa ser muito versátil, tipo, você precisa fazer maquiagem das crianças, tem dia que tem personagem, tipo, no dia, na noite glow, um de nós tem que se vestir tipo uma roupa que brilha, assim, e imitar um robô lá pra dançar com as crianças, enfim. Na noite do pirata tem sempre uma batalha entre, tipo, um vilão e um mocinho, e aí alguém tem que se vestir de vilão. Então, assim, é um trabalho muito divertido, se você gostar desse tipo de coisa, obviamente. Tem que fazer maquiagem nas crianças direto. Então, assim, antes de você se inscrever pra esse tipo de trabalho, goste mesmo do que você tá fazendo. Porque eu já vi pessoas que não gostavam de crianças que estavam lá trabalhando e eu ficava, mano, por que você tá aqui, sabe? Não faz sentido nenhum. Porque é uma vivência todos os dias com as crianças e você tem que estar sempre alegre. Porque, tipo, mano, elas são de férias, sabe? Você precisa estar feliz pra elas ficarem felizes. E, assim, eu vi várias pessoas que elas não gostavam de fazer nada disso. Então, eu recomendo que você só se inscreva se você realmente gostar de crianças. Tipo, desse tipo de atividade. Bom, e meu trabalho basicamente era esse, como eu falei. Desenvolver as atividades, desenvolver brincadeiras, fazer os personagens e tudo mais. E a minha rotina, como que era, tipo, a minha escala. Dia de navegação, você trabalha de manhã, de tarde e de noite. Eu trabalhava, só para dar um exemplo, eu trabalhava das 8h45 ao meio-dia, 1h45 às 5, 6h45 às 10h30. Isso é um dia de navegação comum. Gente, só um parênteses, eu tô falando isso nesse meu contrato, então assim, vão ter pessoas que trabalharam de formas diferentes, navios diferentes, eu tô dando um exemplo desse meu contrato como foi, só pra você ter uma base de como é. Aí os dias de porto, existem
3 possibilidades diferentes de você trabalhar num dia de porto. Se não tiver em alta temporada, tem 2 pessoas, no meu caso, que era um navio pequeno, 2 pessoas faziam port play, que elas trabalhavam enquanto o navio estava parado. Geralmente das 8h45 às 5 da tarde. É bastante, é óbvio. Só que não vai muita criança. A gente tem 1 hora de almoço, mas as crianças, se elas estiverem a bordo, elas vão almoçar com a gente. E aí é ótimo também, então nem importa. E aí, a partir das 5 você está livre para você fazer o que você quiser. Você pode ir ao teatro, você pode ir nos restaurantes de visitante, você pode passear, enfim, você pode fazer qualquer tipo de coisa assim. A segunda opção é, se estiver em alta temporada, não vai ter de você ficar o dia inteiro e a noite livre, porque de noite precisa de todo mundo trabalhando. Então eles fazem split port play, que ou você trabalha de manhã e de noite, ou você trabalha de tarde e de noite. E é isso. E a outra opção se você não estiver tendo split port play, a maioria dos seus dias vão ser assim, que você trabalha só do fim da tarde até a noite. Das 5 horas mais ou menos até as 10h30. Sempre nisso tem meia hora de intervalo pelo menos. Outra coisa que sempre 2 pessoas precisam fazer nesse meu contrato, que era um navio pequeno, eram só 2 pessoas. Além disso, tem o serviço de late night, que é um serviço à parte que os pais precisam pagar mais, que as crianças podem ficar até 1h30 da manhã. Nesse caso, ficam 2 pessoas, depois que todo mundo vai embora, tipo 10h30 todo mundo vai embora, essas 2 pessoas ficam até 1h30 da manhã se tiver criança. Se não, se não tiver ninguém, 11h30 da noite eles podem fechar, ou você fica com uma criança, ela vai embora meia-noite pode fechar, enfim. Quando esvazia, depois das 11h30, aí pode fechar. Só que sim, várias e várias vezes eu ficava até 1h30 da manhã. Então, assim, minha escala era basicamente essa. Tinha dia de navegação, eu trabalhava 11, 12 horas. E dia de porto, teve assim, um dia que eu trabalhei 4h30, mas geralmente eu trabalhava mais ou menos umas 6 horas. Eu achava ótimo, eu conseguia sair basicamente de todos os portos. Como eu falei, se esses dias que eu trabalhava só no fim da tarde até o começo da noite, a gente saía do porto 4h30. 4h45 era o horário que eu começava a trabalhar. Então, eu conseguia ficar fora tanto quanto os visitantes, geralmente. O que era ótimo. Segundo tópico do vídeo, que é a vivência no navio. Como que é? Bom, é quase um BBB, assim. Tipo, é meio que um confinamento. Então, é lógico que você precisa ter uma resistência física. Como eu falei, eu tenho um cansaço físico muito grande, né? De trabalhar essas horas e tal, lá. Só que existe um cansaço psicológico muito grande também, porque você tem essa rotina, igual eu falei, né, esses horários, só que você não tem fim de semana, você não tem nem um diazinho de descanso, então você vai trabalhar todos os dias que você está a bordo, você vai trabalhar. Durante o meu navio foram 3 dias que a gente ficou sem visitantes, que a gente estava fazendo uma reposição de Porto Rico para Miami, foram 3 dias sem ninguém, a gente precisou trabalhar esses 3 dias, logicamente que muito menos, mas a gente teve que ir lá, a gente teve que limpar, várias coisas, a gente teve uma dinâmica, uma reunião e tal. Então, assim, foram atividades que consideradas trabalho. Todos os dias que você está a bordo, você vai trabalhar. Saiba disso. E outra coisa é que, por você estar sempre lá, a qualquer momento que eles precisarem, eles podem te ligar e você tem que trabalhar. Tipo, não tem, eu não posso agora porque eu estou no dentista. Tipo, não é uma opção, porque você está lá. Então, assim, teve um dia, por exemplo, que eu só ia começar a trabalhar 4h45 da tarde. Aí eu fiquei acordado até mais tarde, vendo filme e tal, não sei o quê. Eu falei, eu consigo acordar mais tarde e depois eu saio desse lugar. Fiquei acordado até tarde, dormi. 9 horas da manhã minha chefe me liga falando, teve um problema, a gente não conseguiu parar, o capitão não conseguiu parar na ilha, porque o mar estava muito agitado. Então a gente está indo direto para a próxima ilha, então a gente só vai chegar lá às 4 da tarde. Então eu vou precisar todo mundo aqui agora de manhã. Tipo, você tem 20 minutos para estar aqui em cima. O que você fala, gente? Então, assim, esse tipo de coisa é um cansaço psicológico que existe sim. Tipo, toda semana a gente tem que fazer um treinamento de emergência, porque se acontecer alguma coisa, você tem que também parar o que você está fazendo para ir lá resolver. Então, são várias coisinhas que te cansam psicologicamente, sabe? Você tá alerta o tempo todo, porque eles podem precisar de você e você precisar ir trabalhar. Outra coisa que cansa um pouco psicologicamente é assim, sei lá, fim do expediente, você terminou de trabalhar, ou você vai pro bar, que tem tipo um bar de visitantes, um bar de tripulantes, ou você vai pra sua cabine assistir filme, ler um livro, dormir, sei lá. E é isso, sabe? Então, isso um pouco cansa. Tipo, eu não posso sair do trabalho e falar, eu vou querer uma pizza hoje. Tipo, não é uma opção. Ou, eu quero ir ao cinema. Sinto muito. Então, esse tipo de coisa é uma bolha, sabe? Tipo, você vai pro bar, você pode ir pro bar toda noite, beleza. Mas você sempre, às vezes, as pessoas. E tá todo mundo vivendo naquela mesma coisa. Então, tipo,
até o assunto, sabe? É todo mundo muito numa bolha. E isso é uma coisa cansativa, é uma coisa cansativa. Bom, eu amava, eu não tenho muito de reclamar disso, meus amigos eram ótimos, a gente sempre ia pro bar, dançava, ou quando eu tava afim, eu ia pra minha cabine, maratonava minhas séries. Então assim, só que tipo, só de saber que você é impossibilitado de, sei lá, eu tô aqui, eu quero passar um fim de semana em São Paulo. Tá, eu posso, agora lá? Não, tipo, mano, você tá lá, sabe? E você sabe que amanhã você vai estar, no mês seguinte você vai estar também. Então, é uma sensação muito estranha, é uma sensação muito estranha que às vezes eu não gosto nem de ficar pensando muito pra não me sentir sufocado. Outra coisa de vivência é colega de quarto. Na minha função, em navios grandes, eu vou falar que geralmente você fica em cabine sozinho. No meu navio, eu sempre dividi com mais uma pessoa. E teve um período pequeno que eu dividi com outras duas. Mas assim, geralmente é você e mais uma pessoa só. Uma palavra-chave que eu acho para trabalhar nesse tipo de lugar é adaptabilidade. Porque assim, são pessoas com hábitos completamente diferentes, tanto na hora de trabalhar quanto na hora de viver, assim, com brincadeiras diferentes, com um senso de humor diferente. Então é muito peculiar, sabe? Você que está muito aberto assim ao que vier, e é isso. Só que nisso também tem uma parte muito boa, essa diferença cultural, assim, porque várias noites eu ia com meus amigos tipo, pra um heliponto, de um heliponto lá, a gente ia lá, ficava vendo estrela e conversando sobre diferenças culturais, sobre nossas vidas, sabe? Como que funciona em cada país, tipo, diferenças políticas, enfim, várias coisas que esse tipo de coisa só acontece num ambiente assim. Essa diferença cultural e o quão adaptável você tem que ser é ótimo se você conseguir aproveitar dela, sabe? Porque se você for fechado a muito só a sua cultura, ou o seu jeito de viver e de existir, tipo, o jeito tá certo e é isso, você fica louco lá também, sabe? Porque, meu, é muita gente diferente, né? Tipo, 100 países diferentes. Isso que eu tava num navio pequeno. E a terceira parte do vídeo, que é essa parte de viagem, que foi, né, óbvio, um dos motivos que eu me inscrevi também, que a maioria das pessoas procura navio também por isso. Olha, dá pra viajar muito e economizar um dinheiro, então assim, por isso eu recomendo muito esse tipo de coisa. Como eu disse, eu consegui descer em quase todos os portos, eu fui pra Porto Rico, fui pra Miami, fui pro México, fui pra várias ilhas do Caribe, tipo, sei lá, umas 10 ilhas diferentes. Então assim, são lugares que, meu, seria muito difícil eu ir. Talvez não fosse um dia, assim, talvez. Mas são lugares tão incríveis que eu provavelmente nunca pensaria em ir. E esse tipo de turismo era muito doido, porque assim, ou você vai sozinho, porque todo mundo trabalhando, ou você encontra um amigo, ou você faz amigo, tipo, é um tipo de turismo muito legal e muito diferente. E por você estar sempre visitando várias vezes, você tem uma perspectiva muito diferente desse tipo de viagem, sabe? Que a maioria das pessoas que estão fazendo o navio, né, os visitantes, eles vão lá, vão para um ponto turístico e é aquilo. Agora você que vai toda semana para a mesma ilha, você consegue, tipo, essa semana você vai lá, essa semana você vai aqui, essa semana você vai lá. Então, é muito diferente. É um tipo de viagem que é impossível você fazer se você estiver realmente só visitando, sabe? Aí entra outro tópico que eu não falei, mas eu vou adicionar ele agora, que é financeiramente. Compensa trabalhar em navio? Compensa. Tipo, porque Disney, por exemplo, amo trabalhar na Disney, pelo amor de Deus, só que você paga pra ir trabalhar. Agora no navio, tipo, passagem aérea, eles que mandam pra você. Toda essa parte médica de exames que eles pedem e tudo mais, eles retornam pra você, tipo, você guarda a nota fiscal de tudo, quando você chega lá você apresenta, eles devolvem tudo. Até a comida que você come no aeroporto, se você tiver escala pra ir pra lá, eles vão pagar. Então assim, eles pagam tudo, eles pagam o visto também, tipo, você paga, você leva a notinha, eles pagam o visto. O salário lá é bom se você souber administrar, porque assim, a questão de você parar nessas ilhas, que elas são muito turísticas, se você sair pra comer um hambúrguer e tomar um refrigerante, você vai gastar tipo $25. Aqueles exagerados, mas é por aí sim. Por aí sim. Teve um almoço que eu fui no México que eu comi tortilhas, uns poppers assim, era tipo um negócio de jalapeno com cream cheese e uma coca. Deu $33, R$ 120. Sabe quando, mais ou menos, né? Sabe quando eu ia gastar R$ 120 no almoço, assim, pra mim? Nunca na minha vida. Então, tipo, se você sair todo dia, assim, estou turistando, você vai gastar todo o seu dinheiro muito fácil. Então, assim, sabendo administrar, você consegue aproveitar bastante e juntar o dinheiro. Então, assim, financeiramente compensa bastante também, só que também, lembre-se, você vai lá, você recebe todo mês lá. Só que nas suas férias você não recebe, então, tipo, pense bem. O meu contrato de seasonal, geralmente no fim da temporada, eles falam quando a próxima temporada começa. Geralmente é tipo, daria um mês mais ou menos.
e aí você já retorna. Só que a vantagem de ser seasonal, como agora eu vou trabalhar na Disney de novo, eu consegui pedir pra voltar só em novembro e eles aceitaram e já mandaram meu próximo contrato pra novembro. Então, assim, lindo. Se você for full time, você trabalha 6 meses, folga 6 semanas. Trabalha 6 meses, folga 6 semanas. E é isso. Se você falar, eu não posso daqui a 6 semanas, eu preciso de 3 meses. Tá bom, você é demitido. E se você quiser aplicar, você aplica de novo pra entrar de novo. E pode ser que eles, né, eles devem cansar disso uma hora. Teoricamente, eles chamam mais. Eu já vi gente que se demitiu e conseguiu voltar. Só que, tipo, não é muito bom fazer isso, pra não ficar queimado com a empresa. Então, se você está pensando em aplicar para trabalhar em navio, eu, Murilo, recomendo se suas expectativas estiverem alinhadas, se você estiver muito bem com você mesmo e se você conseguir aproveitar, sim, o que vier. E é isso. É isso, gente. Se a gente tiver alguma dúvida, pode perguntar, que eu vou responder assim que possível. É isso a vocês. Beijo, tchau.